Boa tarde a todos. Na aula de pesquisa operacional nós vamos trabalhar com o problema da designação. Esse caso ele é especial do modelo de transporte. É aquele em que cada origem tem uma unidade disponível e cada destino necessita também de uma unidade. Então é o caso de você escalar vendedores para regiões de vendas ou máquinas para diversos locais. O algoritmo é uma solução bastante simples. Antes de aplicá-lo, devemos verificar se o modelo está equilibrado, senão você utiliza a variável dummy. No modelo de designação, o número de origens deve ser igual ao número de destino. Então esse algoritmo, a descrição dele, o passo a passo, está aqui, nesses slides. Eu não vou ler, eu vou deixar aqui só para vocês depois fazerem a leitura do passo a passo da solução desse algoritmo. Tá? Mas como eu vou resolver ele com vocês na prática, eu acredito que vocês, caso exista uma dúvida, vocês voltam aqui na descrição do algoritmo. Tá? Bom, o exemplo é o seguinte, é um aumento de produtividade usando o método da designação. Então, o gerente ele deseja alcançar a maior produtividade. Então, um exemplo aqui, para estocar um item em um suposto supermercado, o item passa por 3 atividades: empacotar, estocar e precificar. 3 funcionários foram treinados em cada uma delas. Porém, descobriu-se que o tempo gasto por cada um deles é diferente em todas as atividades. Então, o que o gerente quer? Ele quer alcançar a maior produtividade. Se nós analisarmos aqui, maior produtividade é o quê? É a menor quantidade de tempo para resolver essas três atividades aí. Bom, vamos lá então. Utilizando o método ou o problema da designação, a solução é o seguinte. O primeiro passo é você subtrair o menor número de cada linha e depois você subtrair o menor número de cada coluna. Então vamos fazer aqui o primeiro da coluna, da linha. Então eu vou voltar aqui ao slide anterior. Eu tenho aqui o menor valor na linha é 1,5. Então 1,5 vai virar 0. Então esse funcionário levou 1h30 para empacotar. Então esse 1,5 é o menor valor, ele vai virar 0. E esse valor 1,5 eu vou subtrair do restante das outras colunas. Eu vou na segunda linha. O menor valor aqui é 2,9. Ela vai virar 0 e esse valor eu vou subtrair do restante das outras colunas. O menor valor aqui é 1,8 e eu vou subtrair das duas outras colunas. Então eu fico com a solução da seguinte forma. Fico com 0 aqui, fico com outro 0 aqui e fico com outro 0 aqui. Então eu subtraí o menor número de cada linha. Pronto, perfeito. Agora eu vou subtrair o menor número de cada coluna. Bom, aqui é o seguinte, você precisa anular quando existir 2 zeros ou mais de um 0 na sua linha ou na sua coluna. Então, o que fala aqui nessa tarja amarela é o seguinte, designar nos zeros de linhas ou colunas, prefira linhas ou colunas com apenas um 0. E você vai precisar anular o outro. Aqui nós já temos uma situação que nós precisamos anular um deles. Nós vamos ver qual deles nós vamos anular. Bom, vamos lá. Subtrair o menor número da coluna. Bom, o menor número já está aqui, eu já identifiquei um 0. Tenho inclusive 2 zeros aqui, então eu não preciso fazer esse processo de identificar o menor. Na segunda linha aqui, na segunda coluna, eu também já tenho um 0 aqui. Então eu não preciso encontrar o menor número na coluna. Na terceira coluna, eu tenho aqui os valores a serem subtraídos. Então, o menor valor é o 0,8. 0,8 menos 2 dá 1,2. 0,8 menos 2,2 dá 1,4. Lembrando que o 0,8 agora virou 0. Pronto. Identifiquei aqui os meus zeros. Lembra que eu falei aqui que eu preciso anular quando existir mais de um 0 na linha ou na coluna? Nesse caso aqui na linha eu não preciso anular nada. Nesse caso aqui na linha eu também não preciso, quer dizer, eu tenho que anular, eu vou escolher qual deles eu vou anular. E aqui eu também tenho um 0 que eu não preciso anular nenhum na linha.
Por que eu escolhi esse aqui e não escolhi esse? Ó? Porque como eu preciso ter um zero ou na linha ou na coluna, então se eu anulo esse, ó, eu fico com 2 zeros na coluna. E fico ou com 2 zeros na coluna, o que não é permitido. Então eu faço o seguinte, então eu anulo um dos zeros. Então fico com um zero na linha e com um zero na coluna, fico com um zero na linha e com outro na coluna, e fico com um zero na coluna e com um zero na linha. Então quando eu tenho 2 zeros, eu deixo para riscar no final por conta da identificação daquele que vai conflitar com o outro zero. Então eu vou sempre anular o outro zero, né? Ou os outros, caso exista mais de um. Bom, identificando a designação viável é o seguinte, então, para você resolver esse problema da designação, você tem aqui que o funcionário 1 vai levar 1h30 para empacotar, o funcionário 2 ele leva 3,7 e o funcionário 3 leva 1,8 para estocar. Então eu minimizei essas atividades para esses funcionários e tive um ganho de produtividade de 7 horas. Então eu consegui baixar o tempo das atividades de cada um desses funcionários, ou de todos os funcionários, em 7 horas. Certo? Bom, então aqui eu fiz um processo de minimização, então minha função objetiva está aqui. E agora eu vou fazer o problema utilizando o método da designação para maximizar. Então, o exemplo 2 é o seguinte, o quadro ele representa as eficiências de 4 vendedores testados em 4 regiões. Então, os potenciais de vendas nas regiões são conhecidos. Designar um vendedor para cada região a fim de maximizar o valor total das vendas. Então, eu tenho aqui a capacidade de cada vendedor de atingir o potencial da região em porcentagem. Então o vendedor 1 ele atinge 70% das suas vendas na região norte, o vendedor 1 atinge 60% no sul, o vendedor 1 atinge 80% no leste e o vendedor 1 atinge 80% no leste. Então para cada um desses vendedores eu tenho aqui o potencial de cada um deles nas regiões em relação à porcentagem. Os potenciais de vendas em milhares de reais, eles estão aqui. Ó. Então, no norte, 100 milhões, no sul, 80, no leste, 60 e no oeste, 60. Então, esses vendedores aqui, eles atingiram o quê? 70% de 100. O vendedor 2, 70% de 100, né? Porque é o norte. Então, todo o norte é 100 milhões e ele atingiu atingiu 70% de vendas. Assim para a região sul, assim para a região leste e assim para a região oeste. Bom, em frente. Bom, a solução é a seguinte, o quadro de vendas ou retornos é a porcentagem daquele quadro anterior vezes o potencial de vendas. Então o que eu tenho aqui ó, nessa tabela? Eu tenho aqui o meu 70 vezes o 100, que é o potencial de vendas no norte. Então 70 vezes 100 dá 70. 60 vezes 80, 60 vezes 80 vai dar 48. 80 vezes 60, 80 vezes 60 vai dar 48. 90 vezes 90 vai dar 81. Então, fazendo a solução para cada uma dessas linhas aqui, colunas, vocês vão chegar nessa solução aqui. Ó. Então, o quadro de perdas, eles estão aqui, ó. Então eu consegui identificar quantos milhões, digamos assim, cada vendedor tem aqui, ó, conseguiu atingir em cada região. 70 milhões, 48 milhões, na tabela anterior é em relação à porcentagem que ele alcançou para determinada região. E aqui eu já tenho o valor bruto do que ele vendeu em cada uma das regiões. Bom, como eu quero maximizar, diferente do minimizar, lá no minimizar eu precisava encontrar o menor valor, aqui no maximizar referente à linha, eu preciso encontrar o maior valor. Então eu tenho aqui o maior valor, na linha é 81. Então 81 menos 48 e menos 70, para cada uma das linhas, eu vou chegar nessa situação que está aqui. Ó. Como eu identifiquei o maior, eu vou zerar ele e vou fazer o processo de subtração. Vou para a linha de baixo, qual é o maior valor? 81. Faço a mesma coisa, subtraio cada uma das linhas. Estão aqui os valores.
Na terceira linha referente ao vendedor 3, o maior valor é 72, ele zera e eu faço o processo de subtração. Para o vendedor 4, mesma coisa. Zero e faço o processo de subtração. Então aqui eu tenho o quadro já arranjado, né? Já calculado com os menores valores ou com os maiores valores nas linhas. Agora eu vou fazer o seguinte, eu preciso fazer a subtração do menor número de cada coluna. Bom, se eu encontro o maior na linha, na maximização eu vou fazer o quê? O menor número em cada coluna. Então simplesmente eu vou fazer analisar. Eu já identifiquei que nessa coluna é o menor, é 2. Nessa outra coluna aqui eu já tenho o zero, né? Eu já tenho o zero aqui, ó, então eu não preciso encontrar menor valor nenhum. Ele já está aqui, né? E na terceira linha no leste, o menor valor está aqui, ó, 30. Então 30 eu zero e faço o processo de subtração das linhas acima. Na quarta coluna eu também já tenho os zeros, então eu não preciso fazer processo de subtração nenhum. Bom, então eu só transferi, né, esses resultados para essa outra tabela que vocês estão vendo aqui. Bom, então o que eu preciso fazer agora? Eu preciso designar os zeros da linha na tabela e riscar os zeros repetidos nas linhas ou colunas. Então nessa linha aqui, ó, eu tenho algum zero repetido? Não, então eu já identifiquei ele lá. Ó. Nessa outra linha aqui, ó, eu tenho um zero repetido? Na linha não, mas na coluna eu tenho, então eu risco ele. Ó. Vou para o vendedor 3. Nessa linha ou coluna eu tenho algum zero repetido? Não, então já está selecionado aqui. Ó. Na linha 4, ou no vendedor 4, eu tenho um zero aqui, ó, e tenho outros repetidos que vocês estão vendo aqui. Ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou riscar esses zeros repetidos na linha. Bom, então eu fiz o quê? Eu designei os zeros da linha na tabela e risquei os zeros repetidos nas linhas ou colunas. Foi isso que aconteceu. Porém, a designação não se completou, pois eu não tenho zero em todas as colunas. Ó. Tenho zero nessa, não tenho nessa e tenho nessa. Eu vou ter que continuar a fazer o processo da designação. Então, fiz um processo aqui, ó, de seleção, né? Eu simplesmente isolei os valores, por isso que vocês estão vendo esses riscos aqui, ó, na horizontal e na vertical, a fim de fazer só um processo de seleção daquilo que ainda precisa ser calculado. Bom, como eu estou maximizando, eu preciso encontrar o que? O menor valor, né? Então o menor valor dentro desse quadro que é o 3. Então 3 menos 33 vai dar 30, 3 menos 9 vai dar 6, 3 menos 9 vai dar 6, 3 menos 17 vai dar 14 e 3 menos 9 vai dar 6. Então o quadro de vocês vai ficar assim, ó, né? Você identificou o 3, fez o processo de subtração, se você identificou que é o 3, você zera e você faz aí o processo de subtração. Bom, mas você não tinha um zero aqui selecionado? Sim. Então o que eu preciso fazer? Eu vou voltar aqui um slide. Eu preciso designar os zeros da linha na tabela e riscar os zeros repetidos nas colunas. Então o que eu fiz aqui foi um processo de exclusão, né? Então eu desmarquei essa opção aqui, ó, risquei o zero para o vendedor 1 e habilitei esse outro zero que estava aqui. Ó. Então agora eu consigo ter um zero em cada linha, um zero em cada coluna e um zero em cada linha. Um zero em cada coluna e um zero em cada linha. Um zero em cada coluna e em cada linha. Bom, perfeito. Aí identificando os meus zeros, eu consigo fazer a designação do vendedor. Então o vendedor 1 eu vou designar para onde? Lá para o leste, porque ele consegue atingir um valor alto em vendas. O vendedor 2 eu vou mandar ele lá para o oeste. O vendedor 3 eu vou mandar lá para o sul. E o vendedor 4 eu vou mandar aqui para o norte. Tá? Pro norte. Então, o que eu consegui ver nisso aí? Ó? A designação dos vendedores para as regiões. Eu consigo ter um total de vendas de 271 milhões, digamos assim, né? Então, de acordo com esse processo de designação, eu consigo maximizar aqui as minhas vendas. Bom, diante disso, tem um exercício aqui valendo um ponto para vocês resolverem utilizando o problema da designação.
Boa sorte a todos e qualquer dúvida estou à disposição.